Olá, você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, realizando o curso de manutenção de computadores do portal eCursos, bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula anterior, na 12ª videoaula, nós mostramos o diagrama de blocos da placa-mãe. E na 11ª videoaula, nós mostramos os componentes da placa-mãe. Na aula de hoje, a 13ª videoaula, nós vamos mostrar como instalar algumas placas de expansão. Então vamos focalizar a nossa placa-mãe. Então está aqui a nossa placa-mãe. Aí nós vamos mostrar como instalar as placas de expansão, tá? Então, antes de você instalar a placa de expansão, vamos fazer algumas observações. Vamos dar mais um zoom aqui na nossa placa-mãe. Vamos aproximar aqui para a gente observá-la melhor. Pronto. Então, vamos focalizar. Pronto. Então, normalmente, a sua placa-mãe ou a placa-mãe do cliente é uma placa on-board. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela já tem o vídeo integrado. Então, quando tem esse conector aqui, ó, o VGA, que é o conector de conexão do monitor, ou CRT ou LCD. Então, se dispõe desse conector, quer dizer que a sua placa-mãe é uma placa de vídeo on-board. Ela já é integrada à placa-mãe. Se ela tem esse conector aqui de LAN, né, o conector de internet para conector RJ45, então também a sua placa é on-board em se tratando de rede de internet. E se ela tem também esses conectores aqui, que são os conectores de áudio, a sua placa também tem o áudio on-board. Então tem o áudio integrado na sua placa-mãe. Mas se por algum motivo deu algum problema num desses conectores, né, ou você quer melhorar a qualidade do dispositivo, ou a qualidade da sua imagem, ou a qualidade da velocidade da internet, por exemplo, ou a qualidade do seu áudio. Você pode então desativar esses componentes na BIOS, né? no setup do seu computador, e você pode agora instalar placas de expansão, tá certo? Então, usando aqui o PCI Express de 16 velocidades, o PCI Express de 1 velocidade e os slots PCI. Um detalhe importante, quando você for adquirir a sua placa de expansão de vídeo, por exemplo, você tem que verificar na placa-mãe se trata-se de um slot PCI Express ou de um slot AGP. As placas mais antigas têm slot AGP, mas eles estão já caindo em desuso, né? E todas as placas agora estão vindo com o slot PCI Express. Mas vai ter placa de cliente que vem ainda com o slot AGP. Então, quando você sugerir ao cliente, tem que ter cuidado para não comprar a placa de vídeo errada. Tá certo? E um outro detalhe que você tem que se atentar quando for colocar a placa de expansão é se a sua fonte está dimensionada, né? Se a sua fonte está dimensionada, vamos pegar essa fonte aqui, vamos pegar essa outra aqui que está mais fácil. Então, você tem que observar se a sua fonte está dimensionada corretamente para você fazer expansão de placa de vídeo, por exemplo, que requer uma potência maior, né? Então você sempre tem que fazer o dimensionamento da sua fonte.
Porque se você botar uma placa de vídeo que requer uma potência maior, a sua fonte não atendendo, o computador vai ter problema de desempenho. Ou ele vai ficar lento, ou ele vai ficar travando, tá certo? Então você tem que observar o dimensionamento da fonte para fazer expansão com placas de expansão. E aqui nós vamos mostrar para você como instalar uma placa de vídeo, tá? No slot PCI Express. Nós vamos mostrar como você instalar uma placa de rede no slot PCI comum. Vamos mostrar como você instalar uma placa de áudio, né? Vamos mostrar aqui como você instalar uma placa de fax modem e também como instalar uma placa de captura de imagem, né? Uma placa de câmeras de segurança. Então, sempre que você instalar uma placa de expansão, você deve em seguida instalar os drivers. Você não pode esquecer de instalar o driver. Mesmo porque o seu computador, o sistema operacional, vai acusar a falta do driver, né? E aí ele vai solicitar que seja instalado. No caso de ele não solicitar, o seu componente aqui de expansão, né, o seu upgrade no computador, vai funcionar com o desempenho abaixo do esperado. Então, instalou uma placa de expansão, você deve instalar o driver correspondente, né? De preferência o driver mais atual que você vai encontrar no site do fabricante. E outra coisa que você deve instalar também é o software. Então, além do driver, você também instala o software controlador da sua placa de expansão. Então você entra no site do fabricante com o modelo, se você não tiver o CD de instalação, você entra no site do fabricante, localiza lá o modelo e faz o download e instala tanto os drives quanto o software controlador da sua placa de expansão. Então, vamos instalar aqui primeiro a nossa placa de vídeo no nosso slot PCI Express de 16 velocidades. Então tem uma guia, então observe que toda placa de expansão tem as suas guias, né? Não se deve tocar nesses contatos, tá bom? Nós já explicamos aí numa aula sobre eletricidade estática, que quando manusear um componente eletrônico ou uma placa eletrônica, nós devemos estar com os materiais de proteção contra eletricidade estática. Então aqui eu estou usando a luva, estou usando a nossa pulseira antiestática, estou usando o nosso jaleco antiestática, né? Estou usando a minha manta antiestática forrando a bancada e estamos fazendo toda a proteção necessária, né? Então já descarregamos a nossa energia para poder trabalhar com a placa-mãe. Nós temos que alinhar a placa de expansão no slot, sem forçar, tá bom? Então nós temos que alinhar sem forçar. Então colocando a guia no dente, aqui tem um dente separador, então nós temos que alinhar e vamos fazer esse alinhamento aqui também, ó. Então aqui tem na sua placa, né, do gabinete, tem uma entradazinha que você tem que encaixar certinho, você não pode forçar. Então você alinhou corretamente aqui o dente da placa, né, da lâmina, alinhou o contato, né, o dente do contato guia, o dente guia do contato, e você vai só fazer uma pressãozinha, ó, e encaixar. Tá? Então a nossa placa de vídeo está instalada corretamente. Para remover, eu tenho aqui uma travazinha, eu puxo ela e faço uma força leve para cima e vou desconectando sem também forçar a minha placa-mãe, tá certo?
Então às vezes prende um pouquinho, você libera novamente e aí está a sua placa de vídeo liberada. Então colocamos a nossa placa de vídeo, vamos deixar ela aqui um pouquinho, depois a gente coloca de novo. A nossa placa de rede. Então vamos também agora no nosso PCI Express, ou melhor, no nosso slot PCI, alinhar a guia do contato e alinhar a ponta da chapa metálica, né? E vamos encaixar sem forçar. Então a nossa placa de rede também já está instalada. Então lembrando sempre que eu instalar uma placa de expansão, eu devo usar o conector, né, na placa de expansão. Tem muita gente que instala uma placa e esquece e vai usar o conector on-board aqui ainda da placa mãe, ó, tá? E aí o dispositivo não funciona. Então tem que lembrar que você instalou uma placa de expansão, agora tem que conectar na sua placa. Então vamos remover aqui e vamos remover a nossa placa de rede. E aqui nós temos a placa de áudio. Tá? Então a mesma coisa, alinha aqui a ponta metálica, da chapa metálica e alinha a guia da placa. Então vamos aqui agora instalar. Está instalado o nosso conector de áudio, né? A nossa placa de expansão de áudio. Tá certo? Então lembrando aqui que o verde, né? O conector P2 verde é para caixa de som e fone de ouvido e o rosa é para o microfone. Tá certo? E nessa aqui também já temos uma entrada de fax mode e telefone. Vamos remover essa nossa placa. Com cuidado para não danificar componentes eletrônicos, principalmente capacitores, tá bom? Aqui a nossa placa de fax mode, né? Então vamos também, podemos colocar em qualquer slot PCI, tá? Então a mesma coisa, conectamos aqui, tá bom? Então vamos remover, sem forçar também, e vamos conectar aqui a nossa placa de captura de imagem, ó. Então também em qualquer slot PCI eu faço o alinhamento da minha placa e instalo. Então aqui eu estou agora com uma placa de captura para 4 câmeras de segurança, tá certo? E lembrando que depois eu tenho que instalar o driver e instalar o software controlador dessa placa. Então vamos deixar aí a nossa placa de captura, vamos colocar aqui a nossa placa de rede, né? Vamos colocar a nossa placa de rede e vamos colocar a nossa placa de vídeo. Então fizemos aqui a instalação de 3 placas de expansão. Então observe que agora a minha fonte vai ser exigida um pouco mais, né? Então se eu não tiver uma fonte com uma boa potência que atenda, o computador vai começar a travar, tá bom? Ou a sua placa de expansão vai trabalhar com desempenho abaixo do esperado. Então dessa forma a gente instala as nossas placas de expansão, faz o upgrade aí no nosso computador. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá ok? Se você gostou, você clica aí em gostei, né? E se puder você divulga para que mais pessoas possam acompanhar o nosso curso de manutenção de computadores, tá ok? Então é um curso grátis, nós estamos compartilhando conhecimento com você e acreditamos que depois você vai disseminar esse conhecimento conosco, né? E fique conosco sempre no nosso canal, inscreva-se e obrigado por assistir. Um forte abraço do portal e-Cursos.